Muito obrigado pela disponibilidade. O Wednesday é o novo álbum dos Day Moon e foi lançado em janeiro. Como é que têm sido as reações dos fãs? Epá, também não temos assim muitos fãs, né? Digamos assim. É mais isso. Epá, isto é como tu viste o álbum, né? Música para um grupo muito restrito de ouvintes. Epá, eu diria que temos por aí 200 fãs em todo o mundo. Já não é mau, né? Se calhar são mais, isso não faço ideia, mas eles também não falam assim muito, porque também é pessoal, normalmente da minha idade já. Muitos são da minha idade, e então é pessoal também não é assim muito comunicativo. Mas que reagiram, eu posso dar um bom exemplo. O rapaz na Alemanha mandou-me um CD de outro artista que ele sabe por acaso que eu gosto, como agradecimento. Achei muito bonito. Pronto, de resto os fãs gostaram. Os críticos, maior parte sim, diria por aí, 95% gostaram muito. Já não é fácil. Agora. Não, nem por isso, porque o nosso, como eu digo, normalmente, sim. Né, dentro da especialidade, né, a nossa música é dentro de um nicho muito pequeno, né? E quem faz a crítica do outro lado, regra geral, é alguém que já sabe o que a gente faz. Que é música incoerente, música estranha e não sei o quê. E então, eles são fãs, normalmente são fãs que fazem as críticas. E aí corre bem. Quando não são fãs, corre menos bem. Mas olha, de qualquer maneira, Wednesday parece marcar um momento importante na evolução dos Day Moon. Em que sentido é que este álbum representa uma nova fase para a banda? Para já, ausência de bateria. Pois, logo desde aí. Isso foi fundamental. Não temos um baterista. Também, nos álbuns anteriores, normalmente era eu que escrevia assim a grande massa das músicas, e desta vez não. Desta vez dei uns lives, ideias, estruturas, talvez algumas melodias, um bocado de pauta aqui lá. Mas deixei assim o resto para eles, porque metade deles são músicos de jazz, como deves ter reparado. E ainda por cima de free jazz, que é pior ainda, que é a parte mais barulhenta do jazz. Né? Pouco harmónico. Gostam de ter a liberdade deles também para fazerem aquilo que eles gostam, isso aí, não é? Eles gostam que eu diga assim, olha, esta música é sobre isto. Eu que eu imagino é que tu toques talvez este instrumento. Normalmente eles não fazem nada disso. Tocam outro instrumento completamente diferente. Mas não, às vezes é mentira. Às vezes tocaram exatamente o que imaginava na minha cabeça e normalmente melhora. Pronto, e nesse aspecto foi muito importante. Importante também foi termos outra vez uma editora. No último álbum foi sem editora e foi um fiasco financeiro. Foi horrível, com grandes críticas e um álbum fabuloso que a gente fez, antifascista, contra o Trump, e pronto, não é português, não era contra pessoas de cá. Exatamente. Mas se fosse português era contra pessoas de cá. Mas vendeu-se tão mal e fomos pagamos. Eu paguei do meu bolso. Sim, exatamente. Uma editora tem sempre empresas que distribuem, né? E mesmo assim está a ser difícil, muito mais difícil do que no passado. Eu sei que no Japão não conseguimos nada. Normalmente vendíamos bem no Japão e não conseguimos tão pouco distribuição porque eles não querem álbum sem bateria. E foi uma decisão bastante surpreendente não usar a bateria neste álbum. Porquê é que decidiste não arranjar outro baterista ou simplesmente substituir? Boa pergunta. O anterior baterista não era só baterista, ele também era o produtor. Aliás, era um técnico fabuloso. Também tocava teclas, tocava guitarra baixo. E ajudava em imensas coisas. E quando ele saiu da banda, para mim foi quase o fim. Porque de repente não tinha ninguém ao meu lado. Ele era português, era de cá.
e estava comigo sempre no estúdio, e desapareceu. E ao mesmo tempo, quando ele saiu, o nosso guitarrista na Suécia disse assim: então que tal a gente fazer um álbum sem bateria? Eu não gosto de bateria, odeio bateria. E assim, e por que não, não é? Por que não? Sim, sim. É uma experiência diferente. Quando tu ouves álbuns do rock progressivo clássico, que eu não gosto, por acaso, não gosto nada, tipo Genesis e Yes, não sei o que, não gosto. Mas se tu ouves, vais ver que eles têm montes de partes de músicas sem bateria. Sem bateria, sim, sim. Ou uma banda, pronto, que talvez gostes, Elbow, não sei se conheces. Quando muitas vezes só usam assim, sei lá, duas madeiras que batem uma na outra com bateria e já está. Mas nada. E é isso que tentamos fazer neste álbum, minimizar toda a parte rítmica ou transpor o ritmo para dentro da música, para dentro dos instrumentos, do arranjo. Sim. E nesse aspecto há uma mistura muitos géneros, desde rock progressivo, cientista, jazz, mais world music, até partes mais com paisagens sonoras. Como é que tu equilibras tantas influências sem perder a identidade dos Damon? Damon não tem identidade, isso é fácil. Isso é muito simples. Né? Se fores ver todos os nossos álbuns e as críticas aos álbuns que aparecem nas revistas, não sei o que, é sempre que a gente faz uma miscelânea, e eles dizem eclético, que é uma palavra bem educada, para a confusão total e absoluta que a gente faz em todos os álbuns. Né? Mas sim, eu tento dar um som final, isso sim. Ele vem desde o início, que tinha um som meu, e toda a gente que toca na banda conhece esse som. Eles todos sabem o que era, e como conhecem tão bem, também isso influencia a forma de eles tocarem e de comporem. É mais isso, portanto, não sou propriamente eu. Sim, sim. E já agora, porquê Wednesday? Qual é que é a história por trás do nome deste álbum? São vários motivos. Um é muito simples. Enquanto fizemos o álbum anterior, Erosion, que é pronto, o álbum antifascista, fiz montes de vídeos que se passam no futuro. Muitos deles passam-se, gravei em 2021, 2022, passavam-se em 2026, por exemplo. E era eu a relatar o que se passou entretanto, em que os fascistas ganharam, e pessoas como nós têm que se esconder e viver no submundo da Serra de Sintra. Os artistas, principalmente. Sim, exatamente. Ou pessoas que concordavam com o uso da máscara, coisa assim. Todo esse pessoal tinha de se esconder na Serra de Sintra, ou algures na Serra da Estrela, para poderem viver. E esses vídeos eu lançava sempre à quarta-feira. Ok. Então, Esse é um surgiu. motivo. E por outra Mas parte, era propositado ou simplesmente aconteceu? não, isso foi coincidência. Escolhi um dia Okay. que achei giro, Wednesday. E outro motivo é porque o Wednesday é o dia no meio da semana. O pessoal um bocado mais novo que eu, ou um bocado mais velho que tu, passam por uma coisa que é a crise da meia-idade, né? Midlife crisis. Aqui é uma midweek crisis, que acontece ao meio da semana, todas as semanas. Se reparares, provavelmente tu também tens crises. Sim, vezes, sim. Pode ser na quarta-feira. Portanto, é mais isso. O álbum não era para chamar assim. Tínhamos um nome enorme que era The Poets That Vanish on Wednesday. Mas a editora disse, não, isto é muito grande, muito grande. Vamos reduzir isto. E ficamos só com Wednesday. Certo. E o Wednesday tem 16 faixas, uma grande variedade instrumental, aliás, é algo que vos caracteriza também. Como é que foi o processo de composição e de organização assim, de um álbum tão complexo? É uma boa pergunta. Como deves calcular, por metade do processo, porque metade da banda é cá em Portugal. Sim, sim. Ou digamos cá em Sintra, que são os dois vocalistas e eu. E uma das vocalistas também toca outros instrumentos e não sei o quê. O resto, vive em Peniche e os restantes três, aliás, um nos Estados Unidos, um na Itália e outro na Suécia.
Portanto, o que uma boa parte dos instrumentos muito esquisitos sou eu. Eu tenho uma sala cheia de instrumentos étnicos. Eu sou mesmo Sim, isso, fanático. tocas muitos instrumentos no álbum também. O Paulo Chagas, que é de Peniche, também tem uma sala cheia de instrumentos étnicos. E nós os dois adorámos explorar isso. Quando se podia tocar uma flauta, não, porque não tocar uma flauta Ney da Turquia, ou coisa assim, uma coisa estranha que até nem sabíamos tocar bem, mas vamos a isso. De resto, não é muito difícil de coordenar quando tu não gravas em direto no estúdio. Nós gravamos uma certa parte no estúdio e depois o resto é distribuído aos vários músicos e é gravado com pistas, uma por cima da outra. Portanto, não é gravado tudo ao mesmo tempo. Não sei se isso responde vagamente à tua pergunta. Sim, responde bem à pergunta. E já agora fiquei curioso nessa parte, em vez de tocar uma flauta normal, tocas uma flauta meio étnica e mais estranha, e estranha no bom sentido, atenção. Mas como é que tu escolhes que instrumento é que se adequa melhor a cada momento da música? Por exemplo, apesar de ser a mesma coisa, acaba de ser diferente e acaba de ter um som completamente diferente também, ao ser mais étnico. Quando sou eu sei isso quando eu escrevo as músicas na cabeça. O pessoal que senta com uma guitarra ou escreve ao teclado, eu componho na cabeça. Normalmente no passeio e levo imenso tempo. Se é uma música como o Real Deal, que é uma mais pop, que está lá pelo meio, que é uma homenagem a um amigo meu que morreu, eu escrevia inteiramente na cabeça antes de tocar seja o que fosse. Eu sabia exatamente o que é que ia acontecer. Aí tens um exemplo mas ele tem étnico. Tem uma guitarra portuguesa. No meio, tem uma guitarra portuguesa que por acaso nem escrevi. Porquê? Porque é uma pequena parte da música que se passa em Lisboa, em que eu estrago o carro e estamos todos bêbados e vamos ver uma banda que adoro, que são os Pentney. E bebedeira total e não sei o quê. E é uma pequena parte em que toco um pequeno fado pelo meio. Eu sabia que ia fazer isso. Pronto, tive que arranjar uma guitarra portuguesa durante meia hora e já está. Pronto. Agora, outro exemplo, se calhar mais palpável, seria o próximo álbum, que vai ser sobre o jardim que temos cá fora, porque vamos vender a casa e vai ficar um jardim bonito, mas tem uma maixeira que se calhar já tem 100 anos ou mais. É a mais velha aqui em Sintra. E ela morreu no ano passado, que é muito triste. E então quero fazer uma suite grande sobre essa ameixeira, mas em tons japoneses. Ok, e esses tons japoneses vão-me obrigar, obviamente, a ter um instrumento japonês. Japonês, exato. Pesquisar como é que é a escala musical japonesa, etc., para perceber isso. E ouvir muita música japonesa. E pronto, por aí fora. É um bocado isso. Eu acho que agora o Wednesday não teve assim tanta coisa étnica. Estou a pensar se tem alguma coisa. Não. O anterior tinha muita coisa étnica. Tinha muita influência arménia. Porque eu queria fazer coisas de tipo música sacral arménia. Eu não sou religioso, mas tive que fazer algo assim, ok? Então tive que ouvir aquilo, ouvir, mostrar a cantora e dizer assim, é isto, ouve, consegues algo assim. Basicamente isso. É uma aventura sempre para compor algo sempre específico. São sempre ideias a mais, não é? Acho que. Não foi mal, podes ter ideias a mais, eu acho péssimo. No outro dia perguntaram-me qual é o conselho que tu dás a um músico jovem que quer fazer rock progressivo. Assim, se quiseres fazer dinheiro ou ficar famoso, obviamente tens de fazer coisas tipo Dream Theater ou Neil Exato, Morrison. de maneira diferente, exato. E não podes fugir disso. E tens de tocar ao vivo que nem um doido e viver do merchandising e dos bilhetes. Mesmo isso não dá nada. Né? Mas não pensas que possas lá pôr isso tão pouco da tua personalidade. Não é isso que funciona. Né? Esse tipo de música é sempre uma certa cópia que fazemos como músicos porque veneramos
Eu também comecei assim. A minha grande influência no rock progressivo foram os Spock's Beard, o Neil Morse, os Flower Kings, Steven Wilson, por aí fora, Porcupine Tree. E às vezes copio um bocado, agora já não, mas às vezes copiava um bocado. Sim, aliás, acho que é impossível criar alguma coisa de novo agora. É mais simplesmente olhar e, no fundo, somos todos inspirados por essas referências que nós temos. Mas tu vais ver que ao longo dos anos uma pessoa larga essas influências. Elas simplesmente vão à vida porque quando tu lanças um álbum, vimos muitas críticas. É normal, a música adora ler as críticas, né? Mas e depois. E tu vês que as críticas, as melhores críticas dizem-te aquilo que tu fizeste, aquilo que é mais específico teu. E é isso como músico é que devemos focar. É isso mesmo. Quem somos nós como músicos? Né? No caso dos Damon, né, da minha banda, eu faço tudo para não ser banal. Para não copiar os meus grandes ídolos. O meu grande ídolo é Tigran Amassian, não sei se conheces, é o meu grandíssimo ídolo. E não copio. Tentei uma vez e é horrível. não, tento copiar a mim mesmo. Sim. Exato, porque até é um bocado cruel estar a tentar copiar porque nunca vai ser tão bom quanto aquilo que eles fizeram. É impossível. Por isso é melhor a gente descobrir exatamente o que é que nós gostamos e o que é que nos identifica como músicos. Né? Cada um de nós tem um som na cabeça e é muito próprio. Pronto, bem. Estudar que nem um doido. Ok. Continuando, tu estavas a dizer nessa música que escreveste dedicada ao teu amigo, e eu lembrei-me tem aquela parte toda mais narrativa no meio e que está relacionada também com a música. E eu lembrei-me, as tuas músicas têm sempre muito essa parte mais narrativa. O que é que tu acabas por escrever primeiro? Se calhar a história, a música e adaptas? Não, é a história. Primeiro tenho uma ideia, ok? Como te disse, né, tem uma música sobre um amigo meu que morreu. E sempre que eu cozinho, ele era cozinheiro e mostrou-me coisas. Sempre cozinho. E hoje em dia lembro-me como é que ele cortava a cebola para fazer aquilo que consiga, mas lembro-me. Né, e disse: não, tenho que fazer uma música sobre ele. Ele era fotógrafo de festivais de rock progressivo. E aí vai primeiro a ideia. Deixa eu ver, acho que são todas. Não me lembro. Deixa eu ver, alguma. Não, é sempre a ideia. A primeira música do álbum, por exemplo, que se calhar deve ser a única que pudesse gostar, que é um hino. Como se fosse um hino nacional. Sim. Chama Discórdia. Isso foi escrito originalmente porque há não sei se alguma vez ouviste falar nas notícias de uma cena em que queriam criar uma nação espacial no satélite. Não sei se, por acaso não sei, não conheço. Chamava-se Arcadia, ok? E não existe, ok? Aquilo foi, tu podias ter um passaporte e és cidadão de uma nação no espaço, que era um satélite, mas pronto. Uma coisa muito barata. E eles, numa certa altura, fizeram um concurso do hino nacional. E, eu criei o Arcadia. A melodia ser cantares, está lá a melodia, e cantares Arcadia por cima, é isso mesmo. Está lá, podia ser cantado até. Não ganhámos, ganhou um gajo russo qualquer, e depois descobri que aquilo era um projeto russo de um oligarca qualquer, completamente barato, que depois se proclamou rei. Ok. já estava decidido quem ganhava antes de. Sim. Era uma coisa sem melodia, sem nada. Era tipo um tapete num sintetizador, mas nada. Era completamente estúpido. Mais uma vez estava lá a ideia. Okay? Sim. Muito mais concreto, aquela suíte muito grande, que são as faixas 8 a 15. Eu na verdade, queria ter lançado aquilo como uma peça só. Eram 27 minutos, mas a editora disse que não. Bem.
Eu adoro as suítes muito grandes, tipo como os Sim, Transatlantic. é típico também do prog rock, assim, de statista e assim. É fabuloso. E essa, pronto, é uma memória, uma coisa que me aconteceu na minha infância, mas isso surgiu-me um dia, pum, assim, estava a almoçar com a minha mulher e de repente vai a memória, okay? E várias. E disse, epá, tenho que fazer música disto, tenho que partilhar isto com as pessoas. Né? Sim. E aí, mais uma vez, eu sabia que ia contar e as músicas iam crescendo em torno da letra, de facto. E depois a letra vai mudando consoante a música. Pronto, acho que respondi vagamente. Sim, está, foi uma ótima resposta. E nessa suite autobiográfica, podes contar um pouco a história por trás da música e dessa inspiração? Ok. É uma coisa escura na minha vida, bastante Sim, traumática. se não for Não, traumático, Então, podemos contar. encontrei no estúdio, por isso também não. Ok, isso. Eu nasci na Alemanha e era criança e os meus pais mandavam-me para é como se fosse um campo de férias, só em versão negra, má, escura. Okay? A ideia é a gente ia lá e voltávamos gordinhos e disciplinados. E alguns desses sanatórios, digamos, eram dirigidos por ex-nazis, não, nazis mesmo, ainda da guerra. Até as enfermeiras eram nazis e tudo. Por isso sou antifascista. E faziam experiências médicas connosco, ou seja, eles tinham contratos com as farmacêuticas, por exemplo, para calmantes, outras coisas, e eles davam-nos a isso, pronto, para experimentar. A gente tinha que tomar essas cenas, eram uns banhos muito esquisitos, terapêuticos, umas caves estranhérrimas, em água com ferro e sal, umas cenas muito fora. Havia muita violência, havia violação, acho que não fui exposto, penso eu, sabe-se lá. Mas os medicamentos fui exposto, éramos presos, tínhamos uma célula, a gente portava-se mal, que era, no caso deles, por exemplo, a gente comia a comida que era horrível, para mim era, e havia quem vomitasse. No meu caso era uma sopa de limão, sem açúcar, não sei para que era isso. Vomitei. Pronto. Mais tarde fiquei a saber que as crianças, praticamente todas elas, eram obrigadas a lamber aquilo. Li no outro dia, poucos dias atrás, que há uma creche em Lisboa onde isso também acontece. As crianças têm... Estás a ver, há coisas que parece que é dos anos 60, de muito longe atrás, mas não acontece. Não. Hoje em dia, esse tipo, okay. Esses lares, esses sanatórios na Alemanha acabou, alguns dos dirigentes foram presos, infelizmente, e não sei o quê. Mas muitas crianças, eram 18 milhões de crianças que foram enviadas. Há muitas, é uma grande parte dos alemães, é por aí um terço dos alemães, um quarto, passaram por isso. E muitos deles não se lembravam, vão se lembrando. Agora passou na televisão e as pessoas lembram-se. Agora já há movimentos em torno disso, porque sabe-se lá que os medicamentos fizeram as crianças. Não sabe. Pronto, essa história toda ela é muito grande e ela acaba com uma grande opereta muito pirosa, de propósito, que depois se torna dissonante, em que eu volto a casa e os meus pais não acreditam. Que é, obviamente, o que acontece na realidade. Não é? Pelo menos nos anos 60 não, era impensável os pais estarem do lado dos filhos, eram sempre do lado da autoridade. De resto, obviamente, agora podes calcular porque os alemães são como são. Pois é, bem. Entra, obviamente, na psique nacional. Faz parte. Sim, sem dúvida. Explica porque que a suíte é muito escura. Ela é muito escura. E ela conta alguns episódios de que me lembro. E os outros músicos sofreram imenso. Aquilo levou um ano e meio. Só essa suíte foi um ano e meio. Eles sofreram muito com aquilo, porque eles queriam também
expressar o que eles achavam. Mas é tão pessoal que... É tão pessoal. E foi fabuloso partilhar isso com músicos, sabes? Dizer assim, é a melhor terapia também. É uma terapia fabulosa. Fica-se muito grato e fica imensamente grato a todos que trabalharam na música. E depois até aos ouvintes, depois, quem ouve. Pronto, perguntaste o feedback que tive, o pouco que tive, muita gente disse, não, o que me tocou mais foi a suíte, porque ela é mesmo muito escura e é péssimo isso ter acontecido, e é mau. Sabe bem partilhar, né? E sermos ouvidos. Pronto. Era isso. É sempre um bom tema para fazer uma música, na verdade. Mudando um bocadinho de tema para algo mais alegre, não sei também tão negro. Tu produziste e gravaste o álbum todo em Sintra, que já estás aí a viver há alguns anos também. Como é que é trabalhar de forma tão autónoma no estúdio? Tenho a sorte de ter um pequeno estúdio. Uhum. Está lá a bateria, está lá tudo que é preciso, que dá um gozo enorme. E eu adoro fazer música sozinho, sempre fiz. Não sei se tu em criança brincavas com Legos. Sim. Uhum. É igual. É isso. É o mesmo prazer que uma pessoa tem, né? Com Legos. Tu imaginavas, não sei, uma nave espacial, um carro incrível, coisa assim. Construías depois, obviamente não se parecia com nada disso, mas não foi mal. E a música é a mesma coisa. Né? Mas a partir do nada surgia algo. Exatamente. Isso Tens as tuas incrível, pecinhas, né? Uhum. Aqueles pecinhas são os teus instrumentos e as tuas ideias. Portanto, trabalhar de forma autónoma é muito, muito bom. Contudo, neste álbum e no anterior, tive que dar 2 canções para fora, porque não consegui fazer a produção. Não consegui. Tão complicadas. E dei a um gajo chamado Vince Wells, dos Estados Unidos, que é de uma banda chamada Bent Knee. Não sei se conheces. Não. Recomendo. Vais adorar. Uhum. Eles começaram com rock progressivo super bom, super emotivo, com tudo que tu gostas. Tem muita coisa heavy também pelo meio, mas não só. É muito emocional. E depois fizeram 2 álbuns de uma coisa que eles chamam de hyper pop, que eu não gostei muito, mas também completamente marado. A falar dos cereais de pequeno almoço, qualquer coisa assim. Muito marado. E um deles é o Vince Wells, também é produtor, engenheiro de áudio e não sei o quê. Ele tem aulas online. Para quem trabalha em estúdio, é um gozo ver as aulas dele. Muito, muito bom. Aprende-se imenso. E então, eu usei as técnicas dele para produzir o Wednesday. Foi a primeira vez que eu fiz quase tudo sozinho, sem o meu baterista, sem nada, usando a lógica de Vince Wells. As 2 músicas não consegui, que foi o Oceans of the Moon, onde eu queria um som muito anos 70 e piroso. Eu disse-lhe, Vince, isso tem que ser, as vozes têm que ser tipo ABBA. E aquela opereta, quase no final, penúltima faixa, que é o Cocoon, tão complicada de fazer, que muda de opereta quase pirosa, super pirosa, para dissonância radical. E ele fez, pronto. Ainda bem. Portanto, aí não foi autónomo. E acabou por resultar tudo bem também. Portanto, a autonomia aqui foi semi-autonomia, porque usei as técnicas do meu mestre. E será para seguir assim também no futuro, em futuros álbuns, ser tu a fazer tudo? Para já nem sei quantos mais vou fazer. Eu quero fazer mais um, que é o do Jardim, que há de ser um bocado nesta onda, mas pode não ser. Sabes lá, uma pessoa começa um álbum e tu pensas que vai ser uma coisa e na verdade torna-se em cyberpunk, metal, gore, não sei, qualquer coisa assim, não sabe? Pode acontecer, mas eu suponho que não. Se eu vou escrever sobre a Maixeira em tons japoneses. Sim, à partida. O próximo álbum vai ter uma homenagem a todas as bandas prog que eu já gostei.
Portanto, essa vai ter a bateria, é a única faixa que garantidamente vai ter. Vai ter metal, vai ter isso tudo, num espaço mais ou menos de 2 minutos e meio. Pronto, vai ser assim naquele... E acabou. E acabou. Assim. Estou curioso para ouvir também. E já agora, tu neste álbum colaboraste também com vários músicos. Como é que funcionou? Já falaste deles também. Como é que funcionou a colaboração com eles? Os da banda ou fora da banda? Os da banda. Os da banda. Okay. Para já a gente conhecia-se, todos nós conhecemos-nos em Gouveia, não sei se alguma vez foste, ou Sim. Gouveia Art Rock, ao domingo de manhã, que há sempre um debate ligado ao rock progressivo, que é organizado, ele é sempre em inglês, é com vários músicos que tocam lá, né? E é como é que se diz? A pessoa que organiza, né, e que fala, que apresenta, faz as perguntas, e não sei o quê. Moderador. É o Thomas Olsen, o guitarrista da nossa banda. Porque ele é professor de musicologia. Explica mais uma vez a música amarrada que a gente faz. Somos um musicólogo no meio, só para correr mal. Né? E então toda a gente se encontrou lá. Toda a gente, tanto como músicos, o Luca Calabrese, do trompete, o italiano, um gajo muito conhecido, toca numa banda sueca chamada Isilda's Bane, e o produtor dessa banda é o Thomas Olsen, o guitarrista. Apresentámos É um mundo pequeno. É muito pequeno. Gouveia é muito pequeno. Se tu fores lá como músico e se tu fizeres rock progressivo, mais cedo ou mais tarde provavelmente vais estar naquele palco. Que é muito giro. Vai estar mesmo perante fãs só de rock progressivo. E se fores lá, vais ao bar lá em cima, beber uma cerveja. Todos os músicos do festival estão lá, todos. E alguns são muito conhecidos, como, não sei se conheces, digamos, Tony Levin, o baixista do Peter Gabriel. Okay. Pronto, esse, entretanto, é amigo meu por causa disso. Sempre que ele vem cá, encontra-se e fala. Normal, essas cenas para ti também acontecia. Okay. Seria normal, é giro. E foi dessa forma que a gente se conheceu. E eles estarem fora do país até é bom, porque cada um grava quando pode. Não há pressão também nenhuma. Não. Ter pressão de estúdio, acho. Eu não gosto, e fiz 2 ou 3 vezes e não. Acho que. Porque depois tens uma coisa nas mãos e pode ter corrido mal e não estás satisfeito, mas acabou. Não tem mais oportunidade para estar a fazer outra vez. Sim, percebo. Não sei se respondi mais ou menos bem. Sim, respondeste. E para além disso também tens alguns outros músicos que não fazendo parte da banda acabam também por estar a trabalhar neste álbum. Eu tinha uma pergunta, se calhar é um pouco complicada para responder, mas se tu pudesse trabalhar com qualquer músico, vivo ou morto, para incorporar no próximo álbum dos Damon, quem é que tu escolherias? Bach. Acho que era Bach, João Sebastião. Bach. Entre os mortos. Penso que seria isso. Nos vivos, era Tigran Amassian, o melhor prog metal do universo, misturado com jazz. Não há. E de resto, provavelmente a Courtney Swain, que canta neste álbum, que é a mulher do Vince Wells, do produtor. Sim. E ela é fabulosa. Ela é uma cantora como acho que não mais nenhuma no mundo. De resto, estou muito feliz com a minha banda. Eles são todos muito bons, portanto, já sabes, é o Bach. Tigran Amassian, não. Ele é muito convencido. Não. Se calhar o Bach era um bocadinho melhor do que os que tens agora. Sim. Na bateria adorava ter, não sei se conhece o Pat Mastelotto. Ele era dos King Crimson. Não sei se isso. E ainda é. Hoje em dia é dos King Crimson, juntamente com Tony Levin. Também tocou com os Flower Kings, tocou com tanta gente. Ele é fabuloso, ele é muito, muito bom. Como baterista ele é. Pronto. Estavas no próximo álbum. É possível porque ele é amigo do Thomas Olsen.
Pois. E meu também, quando ele vem cá, a gente fala sempre. Mas não sei se ele faz coisas de borla. Sim, olha, e o que é que já falámos que proximamente tu vais tentar explorar ambiências mais japonesas? O que é que tu gostavas ainda de explorar mais no universo dos Daimon? Eu adorava escrever uma sinfonia. Ok. Moderna. Eu não sei, conheces os The Tangent? Sim. Okay. Olha, mais um amigo meu, Andy Tillison, ele é fabuloso. Ele Sim, produziu sim. o nosso primeiro álbum e tocou lá. E a gente, desde aí estamos sempre muito, muito próximos. Que ele teve uma fase muito difícil na vida e eu também. E passámos em conjunto, embora não juntos fisicamente, infelizmente. Sim. Mas tínhamos muito apoio um ao outro. E ele escreveu um dos álbuns dele, é uma sinfonia. E é fabulosa. É fabulosa. Muito boa. Começa com a frase inesquecível para mim, é que se fores ver no GPS ou nas imagens satélite, as cidades parecem merda de pássaro. Tá bom, é bom começo. É um bom começo, sem dúvida. É que ele chama-se Le Sacre du Travail, coisa assim, o sacrifício do trabalho. E ele falou sobre isso, ter-se de trabalhar, é muito bom. Está bem. Mas coisas que te... Eu acho que é mais ou menos isso, Fred. Muito É? obrigado pela tua disponibilidade. Queres mandar alguma mensagem para os teus fãs portugueses? Para os fãs portugueses. olha, que venham eles, porque nós temos assim, infelizmente, muitos. Os que conheço são quase todos eles músicos, eles próprios. E muitas vezes ligados aos Damon de forma direta ou indireta. Ou então ligados a um festival de free jazz em Peniche, chamado MIA, música improvisada. Não sei de que é. MIA. De resto, não, que venham, olha, tragam-me fãs, isso era muito bom, né? Mas não temos cá muitas. A minha experiência cá, aliás, com tocar ao vivo foi horrível sempre. Nós tocámos entre 2009 e 2011 ao vivo com uma banda de 8 pessoas e foi sempre um pesadelo, sempre. Não é propriamente também muito fácil para tocar estas competições ao vivo. Isso, sim, eram preciso 8 pessoas, né? Já isso, né? E depois, os músicos cá que eu queria, não queriam. Não, isto é a pagar. Eram todos eles. Não, eu quero por aí 200 euros por noite, coisa assim. Eu vou ter um público por aí de 20 pessoas. Não dá, né? Então tive músicos, alguns deles eram os melhores. Um deles tinha tanto medo de estar em palco, tinha stage fright. A tal ponto que tremia tanto que não conseguia tocar. E o público era sempre 20 pessoas, 30 pessoas. No melhor caso, tivemos um com 70. Em Gouveia, pronto, tivemos 400. Isso foi. Mas é sempre muito de nicho. E tu sabes como é que eu trabalho? Montar um palco e desmontar um palco. Muito cansativo. Não gosto. Não gosto. Não. Pronto, e é isso, olha. E para todos os fãs, caso haja mais fãs, vai haver um próximo álbum. Okay? Isso é garantido. Como é que vai ser? Não faço ideia. Vai ter sons japoneses. E rock progressivo verdadeiro também. E é isso. Ótimo. Acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez. Ok, Daniel, obrigadão.